chutes, finalizações e, entre parênteses, as que foram nos alvos, grandes chances, 4 do Flamengo e uma do Grêmio, números que mostram um pouco do que foi a superioridade do Flamengo nessa noite de quarta-feira, mesmo jogando fora de casa. E é bom dizer, né, porque muitas vezes quando um time joga muito tempo com um jogador a menos, a gente fala que os números foram de alguma maneira inflados por essa superioridade numérica do adversário. Não foi o caso. A posse de bola, por exemplo, do Flamengo, por incrível que pareça, ela foi maior no primeiro tempo, né? A diferença do número de troca de passes entre os times também. Então, assim, foi um Flamengo que mesmo quando eram 11 contra 11, já era superior, já tinha produzido mais. E talvez, acho que assim, seja a única coisa de toda a entrevista do Renato, da qual eu discordo um pouco, porque ele deu a impressão de que, se sai o gol perdido... Tudo bem, claro que se sai o gol perdido a história do jogo poderia mudar, mas não me parece que tenha sido um primeiro tempo para a gente colocar como um primeiro tempo equivalente das duas equipes. Eu acho que o Flamengo foi bem melhor. Agora, de resto, eu achei o tom do Renato... Incrível, hein? Muito bom, todo assim. Primeiro, claro que só caras do tamanho dele talvez possam falar dessa maneira, né? Ele pode determinar qual é a meta. Ele tá bravo com dizer que o contexto dos dois clubes são muito diferentes nesse momento, e falar isso muito claramente. Achei legal demais a maneira como ele fala da arbitragem do Klaus, que foi quase impecável para mim. Primeiro que ele deixa o jogo rolar, ele deixa a bola correr, ele teve um errinho ali que foi não mostrar um cartão amarelo para o Everton Ribeiro, e acho que tirando isso, não tem o que se discutir. É daquelas arbitragens que às vezes parecem conturbadas porque os jogadores transformam a arbitragem numa arbitragem conturbada, mas foi uma arbitragem muito boa para um jogo desse nível de tensão. O segundo tempo principalmente, né? O segundo tempo exigiu um controle muito grande do Klaus. Já nós vamos apresentar lances, tal, os que podem trazer pontos de vista diferentes. Ao mesmo tempo em que eu concordo com você, Vitor Birner, parece que ele atribui mais a responsabilidade ao time dele da derrota do que a fatores externos, digamos assim, como a arbitragem, por exemplo. O tom do discurso foi uma coisa, fizemos o que pudemos. E será que o Grêmio fez o que pôde? O Grêmio foi no limite daquilo que... O Grêmio errou muito passe. Muito passe. O jogo inteiro o Grêmio errou muito passe. Assim, em termos de tentar equilibrar o jogo ele só foi minimamente equilibrado nos primeiros 10, 12 minutos de cada tempo e mais no primeiro do que no segundo, assim. O Grêmio começou o segundo tempo com Volúpia, né, porque perdia o jogo e veio no embalo de o Gabriel perder o pênalti, aquela coisa toda, mas durante, pelo menos 70 minutos de jogo, 75 minutos de jogo, o Flamengo controlou o jogo completamente, com 10 e com 11, assim. Então, e durante a partida o Grêmio trabalhou com uma taxa de acerto de passe de 71, 73, terminou com 72%, o que é muito baixo para um time que tem como característica trabalhar bem a bola. Essa é a característica do Grêmio. E o time trabalhou mal demais a bola, errou incontáveis passes, inclusive nos momentos em que Grêmio, teve um pouquinho de espaço para tentar atacar. E o Flamengo também, bem postado para recuperar, né? Recuperou bola demais e jogou nas costas os volantes do Grêmio o tempo inteiro. E até acho que por isso a pergunta do companheiro que veio sobre a ausência do cão de guarda, porque o Flamengo explorou muito bem as costas dos meio-campistas do Grêmio o tempo inteiro. Então foi um jogo em que o Flamengo controlou. O Grêmio poderia ter feito 1-0 no comecinho? Poderia, mas assim, não dá para dizer que foi isso que mudou a sorte do jogo. O Flamengo se impôs durante a enorme maior parte do tempo e por isso mereceu vencer. Eu acho que o Flamengo foi melhor coletivamente, inclusive. Sim. Que vinha sendo uma dificuldade da equipe essa imposição coletiva. Eu acho que você pega, por exemplo, a saída de bola gremista, que o Flamengo conseguiu dificultar bastante hoje. A bola passou muito pouco pelos zagueiros do Grêmio. Muito pouco mesmo. E quando você começa a fazer um monte de lançamentos longos, seus jogadores da frente não ganham as bolas, e aí, como chamou a atenção o Zupac na abertura do programa, com o meio campo um pouco esvaziado pela ideia de jogo de uma linha de 5 e praticamente 3 jogadores à frente, se você ainda faz um 5-4 muito claro, bem posicionado ali, você preenche o meio de campo, e aí você começa a chutar a bola para o Soares, você vai tornando o jogo muito confortável para o adversário que gosta de ter a bola, que tem jogadores que se entendem muito bem, principalmente quando eles conseguem ocupar um espaço do campo em que eles estão muito próximos uns dos outros. E o Grêmio não dificultou nada disso. Ou seja, o Grêmio não conseguiu nem usar o fator casa, que podia fazer com que sua torcida tornasse o ambiente ainda mais intenso, o Grêmio tendo a bola, o Grêmio pressionando com a bola ou no contra-ataque, que foi o que o Grêmio tentou fazer no começo.
exemplo aqui. Bruno Vini jogou meio tempo. Impressionante. Ele tocou 13 vezes na bola. 13 vezes na bola. Pouco. É muito pouco. O zagueiro que mais tocou na bola foi o Bruno Alves. Tocou 42 vezes. O Kahneman 36. Só para fazer uma comparação dos zagueiros do Flamengo, que constrói bastante. Fabrício Bruno tocou na bola 68 vezes. E o Léo Pereira, 72. Não, é outro jogo, porque os zagueiros constroem. Jogam. Se você pegar os volantes, a coisa fica ainda mais agressiva. O Felipe Carvalho tocou na bola. Tocou 38 vezes no jogo, foi substituído, obviamente. E o Vijaçante, que é o jogador mais técnico, tem que fazer 53. Olhos do Flamengo. O Grêmio não tem a bola, né? Vitor Hugo, 92 vezes. O Thiago Maia tocou na bola 104 vezes no jogo. Por quê? Porque o Grêmio não conseguiu sair jogando, não conseguiu ter a bola no meio, não conseguiu ter a bola no campo de ataque, e por isso o Renato tá bravo. E o Grêmio pode fazer mais, mesmo contra o Flamengo. Acho que se o Flamengo joga bem, o Flamengo é sempre favorito. O Grêmio fez mais contra o Flamengo no Maracanã. Por exemplo. Perdeu por 3-0, mas jogou assim, olhando o Grêmio contra Grêmio, Muito assim, melhor do que de performance, incomparavelmente melhor no Maracanã do que eu joguei em casa. E o Flamengo jogou menos também. Sim, também. Então, tudo é ação e reação, né? O andamento do jogo hoje diz muito sobre o que as equipes fizeram. Sim. Então, porque foi muito díspare. Então, eu acho que sim, o Renato está incomodado, eu entendo perfeitamente, ele não quis. Por isso que ele não entrou na questão do resultado, da arbitragem, ele deu méritos a outro time. Mas é óbvio que ele está muito irritado com os jogadores dele. E ele, por mais que fale coisas ali que só um cara muito grande, que tem uma estátua no clube pode dizer, ele não vai apontar o dedo para os jogadores e falar, olha, esse não fez isso que eu pedi, esse não fez aquilo, o Kahneman não precisava fazer aquela ser expulso daquele local do campo. Mas eu já questiono também por que o Kahneman teve que ir até aquele local do campo fazer a marcação, se era a marcação errada porque o time coletivamente não se entendeu, se a questão de tentar fazer um pouco mais de perseguição individual não funciona. O Kahneman, o Kahneman faz essas perseguições, né? Ele saiu com o Gabriel em alguns momentos, né? E ele é um zagueiro mais lento até pela questão da idade. Mas ali é inaceitável. Não tem como. É inaceitável. Ele ajudou a enterrar o time. Porque o time já estava em problema. Ele ajudou a enterrar o time. Porque ali não é a perseguição o problema, não é a saída. Perseguição é só pra chegar onde o lance acontece. É o ato que em ele dá. si, exato. Não, e o Everton tá de costas pro gol, ó. Perto do meio campo. Assim, tá de costas, tá longe, muito longe de costas, vai, pro gol, né? Assim, não tem. Saindo pro Os lado. jogadores do Grêmio estavam irritados porque alguns minutos antes o Everton Ribeiro fez uma falta que deveria ter levado o cartão amarelo e não levou. E aí na primeira bola que o Everton pegou, depois desse lance, o Kahneman veio de maneira desenfreada, inconsequente, irresponsável, e fez o que fez e por isso foi expulso Como corretamente. quem dissesse, né? Não vou tomar amarelo porque ele não tomou. E aí ele já levanta e já fala do Everton. Na hora ele já levanta falando do Everton. E aí é expulso e, enfim, ajuda a enterrar o time que já estava com muita dificuldade para jogar. Mas aí é desequilíbrio completo. Total. Do capitão do time. Total. E faz muita diferença, fez muita Olha lá, diferença. aí ele apontando pro lado onde o Everton cometeu aquela falta. Olha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Já foi, já passou. Os olhos, muitos dos olhos de quem acompanhou o jogo, de quem esperava o jogo, estavam voltados para Luís Soares por conta do fica, não fica, e o Renato mais uma vez, né, carimbou a permanência do uruguaio pelo menos até o final do ano, e todos queriam ver como seria o Soares depois do fico, né, do fico carimbado agora na entrevista coletiva pelo Renato. E não foi um bom Luís Soares, bem longe disso, né, Pedro? Não foi um bom Luís Soares, mas eu acho que dialoga. Apesar disso. Apesar disso, ele fez quase gol também na série de bola errada do Matheus Cunha. Mas acho que vale o debate sobre o impacto da novela, mas acho que dialoga com algo que o Zupa estava comentando agora há pouco. O Grêmio tratou a bola de forma diferente, não tão bem do que quando tem. O Soares é um cara de muita movimentação. Ele vai te dar opção em várias partes do campo quando você tem muita bola. 70 de acerto de passe? 7-2. Quando você tem muita bola. Hoje a bola não fica no pé do Grêmio. Então, onde o Soares circula, a bola demora mais a chegar. Quais são as principais chances dele? Esse chute no meio campo e uma saída errada do Matheus Cunha. Não é exatamente uma construção. Ele tem uma bola que acho ele tenta que com ainda, cobertura também. acho que ainda não dá para te falar que tem relação direta com a novela, mas acho que vale observar. A segunda
a construção do Grêmio foi diferente e a bola também se apresentou, a bola não chegou, não era o Grêmio. Não tem nenhuma relação com a novela. Não era o Grêmio, não dá pra falar que tem. Se mantiver uma sequência de Grêmio criando e ele mal, a gente pode debater. Agora, hoje tem a ver com o que o Grêmio não fez. É isso. Não conseguiu fazer. Chegam pra ele. Era diferente do habitual. Hoje não era o Grêmio habitual, e só foi o Soares que não funcionou. Apesar de tecnicamente ele não estar bem, o que eu acho que é uma virtude tem que ser ressaltada é o nível de profissionalismo que ele tem. Porque assim, a gente tá falando de um cara que tem dificuldade para jogar, física, limitação física. Sim, teve uma bola que ele evitou sair da linha de fundo, que ele correu, parecia que o joelho dele ia cair perna. Assim. Eu até brinquei e falei, alguém desamarra o Soares, lembra? E ele chegou na bola. Ele tá com dificuldade para jogar e eu acho que isso é um dos, acho não, evidentemente não é o único motivo, mas esse é um dos motivos que o faz querer sair do Brasil agora, porque o que aparece de situação para ele é mais saudável, o tipo de corpo que ele tem. Então ele tem limitação física, ele claramente queria sair do Grêmio nesse momento. Teve o seu pedido negado, ele ofereceu devolver dinheiro, teve o seu pedido negado e ele poderia simplesmente correr menos. E ele não corre menos, ele correu demais, ele tentou jogar demais o tempo inteiro. Então assim, não foi um grande jogo do ponto de vista técnico, mas mesmo com toda essa celeuma em volta dele, ele não baixou o nível de entrega um segundo sequer. E ele é um cara que tem tamanho para dar aquela roubadinha e ninguém perceber. E ele se mata em campo. Acho que o nível de profissionalismo dele, para mim, é elogiável mesmo no jogo ruim. E não vai baixar, né, Zupa? Porque vai. aí acho que é a característica do jogador. O caráter dele faz como muito atleta. parte Os da minutos personalidade iniciais não natural estavam dele competir. jogador. Exato, porque ele é assim, Ele é isso. e assim, como eu concordo com tudo que foi dito, acho que no jogo de hoje tem especificamente um Grêmio que produziu muito menos, não foi aquele Grêmio de triangulação, Não foi uma bola que chegou e de bateu posse mal. de bola no ataque e tal. Então assim, teve isso, foi um Soares abaixo, mas de qualquer maneira a gente sempre elogia. Eu tô cansado de elogiar até a postura do Soares desde que ele chegou. Acho que era meio óbvio que seria assim por essa natureza dele. Só tem uma coisa que me incomoda já há algum tempo, mas acho que hoje ele exagerou, que é assim, é a maneira como ele reclama dos companheiros em todos os lances. E ele assim, ainda que ele seja historicamente um cara muito brigador dentro de campo, eu acho que essa coisa específica no Brasil tá muito maior. E aí é óbvio que ele tá olhando pro tamanho dos caras que estão do lado dele, cara. E ninguém nunca dá uma, assim, você nunca vê aquele, sabe? Você. Não, todo mundo sempre. E até porque é muito assintoso. É muito assintoso. Porque é isso. se você habla. Isso, não é só falando. Se você habla, fala, pô. É sempre com um É na gestual frente, muito não em cima de forte. mim e tal. Mas é isso e tal, os seus braços abertos. Eu acho que tem sido uma constante isso na passagem dele pelo Brasil. Não foi só hoje. Hoje aconteceu várias vezes isso, essa coisa de reclamar de maneira muito assintosa, com um gestual muito forte em relação aos outros jogadores. Claro, os jogadores acho que um pouco por respeito, um pouco por medo, acabam não respondendo, mas é uma coisa que acho que ele podia pegar um pouquinho mais leve nessas reclamações, até porque de fato ninguém, e isso não estou falando só dos jogadores do Grêmio, ninguém no Brasil se aproxima do tamanho de Luiz. Hoje que a gente fala de um time do Flamengo recheado de estrelas e tudo mais. Tamanho histórico na América do Sul inteira. Exato, então assim, um cara muito grande. É o que o São Paulo falou, da geração dele é o melhor 9 da história, da década que ele jogou. E é isso. Centroavante é absurdo. Tem o Cristiano, mas tudo bem. Mas Considerando o como nome, tudo bem. centroavante, Eu já falei assim, não gosto mais dele que do considerá-lo Ibrahimovic, centroavante ou não, né? gosto mais dele que do Benzema, eu concordo com não, o isso. Soares no auge tá maluco. Concordo. Os lances que envolveram as principais, digamos assim, intervenções do árbitro Klaus. Vamos lá, o pênalti do Bruno Alves. Claríssimo. Claríssimo, incontestável, o braço chega ali bem aberto. Bem marcado, o Klaus bem posicionado, de frente pro lance, não hesitou. E aí é aquela coisa que o braço está muito escancarado, muito aberto, porque existem outras condições, a Renata Well já falou sobre isso, que assim, você tem que levar às vezes em consideração onde a bola está indo, sei lá, então a bola saindo da área, ela poderia, acho que poderia com outro gesto, não com esse gesto do braço ali escancarado no alto. Mas eu não coloco na conta do Bruno, tá? Eu coloco na conta do erro da marcação coletiva e, obviamente, da jogada muito bem construída, porque, olha, tá passando bem, ó. Dedidinho. A Arrascaeta com espaço para achar o Everton. Contra o Flamengo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, você não pode se dar esse luxo de
Só que você não pode errar na marcação. Pelo ângulo da transmissão, nesse primeiro ângulo, eu fiquei com dúvida sobre a posição do Everton. Aí basta você colocar o ângulo de cima, que você vê que o Everton tinha mais de um corpo de vantagem para fazer o cruzamento. Não tem discussão, né? Vamos lá, então tá bom. Concordamos aí todos, né? O pênalti Até o Bruno Alves. bem marcado. O time do Grêmio inteiro concordou. concordou. Não há nem Mas a gente fala, ilustra também, para além da arbitragem, ilustra a gente fala do desencaixe. Todo mundo ali se movimentou, saiu da sua, e a defesa parece, não bate, mas ela parece que ela bate cabeça porque ela se perde ali. Que ilustra muito a questão do desencaixe ali. Aí talvez um erro, mas não do Rafael Claus, né? Do Bandeira. E eu entendo como erro. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque esse lance no finalzinho do primeiro tempo, tanto que termina a primeira etapa e o Gabigol vai direto no Bandeira, que foi, sinalizar o impedimento. Às vezes a gente critica aqui em transmissões, em jogos, até do futebol internacional, né, que o Bandeirinha, em impedimentos claros, espera todo o desenrolar de uma jogada para depois levantar e corre-se o risco de machucar alguém. Eu raramente faço essa crítica, eu quero deixar claro. Eu faço. Eu dou uma cornetada, principalmente quando Não, estou e se narrando. esse é o padrão, você tem que deixar esse lance correr. Então, mas esse aí, Não é discutível, você tem que deixar esse como é lance que correr, você não pode discutível. tomar a decisão de parar esse lance? Como o Bandeirinha tomou a Até decisão. porque ele podia, Concordo com por você. exemplo, se ele devolve a bola agora, que talvez fosse exatamente o que ele ia fazer, era uma jogada de muito, muito perigo. Então, eu não tenho a convicção de muita gente de que não estava impedido, porque essa câmera também não está no eixo dos jogadores. Exato. Então, não dá para saber. Mas o que dá para saber é que num lance como esse, você tem que deixar a jogada correr. Flag. É isso. E aí, se o Gabigol der uma voltinha, virar para trás e tocar para trás, aí você marca. Isso, Aí claro. você marca. Mas a jogada ainda poderia ser muito perigosa. Se ele devolve imediatamente, você tem que deixar seguir. O Bandeira interpretou que não era um lance que poderia gerar perigo. E aí eu acho que ele interpretou de maneira equivocada. Ele deveria interpretar isso depois, né? Depois. A gente está acostumado a ver esse tipo de lance e prosseguir. Então, não mas, ser parado na hora. E ali não deu nem tempo, mas assim, nem tempo, eu acho que ele nem pensou isso, ele simplesmente Sabe por quê, Paulo? Eu acho que ele pensou apenas na altura do campo em que o Gabigol estava. E quanta gente do Grêmio tinha Tá muito próximo ali do Será? grande círculo, do meio do campo. Você tem 2, 3 jogadores do Grêmio, vão encerrar aqui. Mas ele podia esperar 2 segundos para ver o que ia acontecer no passe do Gabigol. A reclamação do Gabriel ela é muito compreensiva nesse lance. Não sei se ele estava impedido ou não, mas a reclamação isso, dele é bastante e veja, a nossa conversa é em cima Exato, de um lance exato. que nem nós, olhando aí o A gente o não movimento está da dizendo que jogada. era condição legal, Não, porque não não, dá não. para dizer. Mas que ele deveria ter esperado alguns segundos para levantar a Sem bandeira. dúvida, sim. Teve um outro lance desse lado do campo, que a gente vai reproduzir agora também, que é um lance muito curioso, para dizer o mínimo, né? Olha lá. Ó, a reposição era um tiro de meta, né? Olha lá. O goleiro do Flamengo empurra a bola para o lado, vem o Luiz Soares. Ele até toca com a mão pro Esse gol, gol né? não Exato. valeria em nenhuma circunstância. Exato, Porque é. ele é o cara que tem dificuldade para correr com o joelho, tá? Ó, como é que ele vai na bola? São 2 erros pelo menos ali. No momento que o Léo, em tese, estaria batendo o tiro de meta, não é agora. Agora não é tiro de meta porque o Matheus dá a bola com a mão, o Léo para Exato. e agora, no momento que ele vai bater, o já Soares já tá está dentro na da área. área. É isso. E no outro momento, segundo erro, a bola bate, ele finaliza. E digamos assim, lembrando com a que mão. isso não é lance para o VAR checar, porque antes do Soares fazer o gol, o Klaus já apita. Sim. E apita corretamente. Se é o bom Klaus que o Soares apitou, tá na área. se o Klaus apitou, não tem checagem. E ele me parece, não dá pra cravar, ele me parece que ele apita justamente a entrada do Soares Porque na o área. Soares Ele pede já mata, VAR. ele já mata ali, ó. É isso. O Soares Ali, ó, ele pede vai VAR. apontar. Porque assim, se o O Soares Matheus... entra na área, ele já sinaliza. Eu acho que a questão, né, Pedro, assim, se o Matheus tivesse tocado com o pé, Exato. aí você podia interpretar aquilo como a cobrança do tiro de meta. Exato. E o Soares está fora da área. Aí estaria errado o Klaus em apitar. Mas como quem bate o tiro de meta é o zagueiro e não o goleiro, aí não tem dúvida. O Soares já está dentro da área, portanto o Klaus apita corretamente. E como disse o Stupak, mesmo que ele estivesse fora da área, depois o gol não valeria. Aí teria sido um erro do Klaus apitar, Sim. mas o gol não valeria Não, porque não. ele toca com a mão. Agora, não sei se o Soares invadiu a área por malandragem Sim. ou porque eles deu aquele tilt. Viu o goleiro rolar a bola pro lado, tá igual, tilt. vambora. E outra, falando em tilt, Foi estranho o que fez o Matheus independentemente, também. independentemente da marcação, do lance da polêmica, da arbitragem, o Flamengo já tinha ficado desatento em saída de bola no primeiro tempo, pelo menos 2 oportunidades. Depois do jogo, né? Um jogo desse tamanho,
com o tipo de jogador que você dá. Não dá pra. Vai você, para. Vai. Então, assim, fica também um alerta ali de que não é só, ainda bem que o juiz estava ali. Tem um descuido ali. Não estava valendo, não estava. O Soares invadiu, finalização com a mão. Mas fica o descuido, o alerta. O engraçado desse lance é que a hora que o Klaus marca, o Matheus Cunha chega perto do Soares e fala: Você você tá- é maluco? É. Fica com o dedo em volta da cabeça. Tipo, você é biruta, cara, que tá correndo aqui. Um pouco ele é mesmo. Muito bom, cara. É muito bom isso aí. Um pouco ele é, mas é muito positivo para os times dele. Bom, então assim, nós pudemos observar e ouvir na entrevista do técnico Renato Porta um tom. Ele não chega a dizer, infelizmente. Um tom de conformismo. É um tom de conformismo com a possível eliminação. Ele diz, você vai partir para. Eu só queria falar mais uma coisa do Klaus. Fala. Porque eu acho que assim, o próprio Renato falou, o Klaus foi 10, né? E acho que ele foi. Ele falou, só não vou dar 10 Porque porque ele eu sou um começou professor dizendo que rigoroso. pra mim não dar o cartão pro Everton Ribeiro até foi um erro. Mas não é que o Everton Ribeiro tivesse pendurado e fosse ser expulso. Então não ia mudar nada no jogo. Então, de fato, o Klaus foi muito bem. E pra mim ele foi muito bem, porque muitas vezes o juiz covarde num jogo como esse, o que ele faz? Ele apita tudo. Começa o jogo, o cara tradicional. encontrou aqui, o juiz Isso é para. tradicional O brasileiro. juiz acaba E deixa com o jogo de mais futebol. chatice. Deixa o jogo mais chatice. O Klaus deixou o jogo rolar. Ele marcou as faltas que foram faltas. Ele não ficou parando o jogo o tempo todo, né? Facilitar a arbitragem dele. Exatamente. Ele Porque aí pensou é no jogo. fácil pra ele. Então tem que saber. Às vezes a gente vê muito árbitro, ex-árbitro falando. Não, Não, uma lista tem de que lista. controlar o jogo. Não, quem tem que controlar o jogo, assim, ele tem que pensar no jogo de futebol e cumprir a regra. Essa coisa de controlar o jogo é muita visão do árbitro que não quer se comprometer ou dificultar a sua vida. Então acho que por isso também o Klaus merece uma nota muito alta. Bons árbitros são Só aqueles pra- que não são protagonistas no jogo. É E só curioso isso. que Passa nas pra duas dele. semifinais, os técnicos perdedores elogiaram as arbitragens. O Dorival elogiou o Wilton ontem Verdade. e o Renato elogiou o Rafael Que Klaus. bom, que bom. Parabéns beleza. pra ambos. Os Né? árbitros da Copa do Mundo. Parabéns pra ambos. Então, Pros retomando a história do Grêmio, da declaração do Renato, que foi ele quase assim, em tom de despedida, né, e de conformismo, ele fala sobre brigar firme, brigar forte pelo título do Campeonato Brasileiro. No final ainda diz, mas eu acho que uma recompensa boa seria a classificação à Libertadores. O Jean falou em tamanho, Zupa. Eu acho que ele tem tamanho para sentar ali hoje após uma derrota no jogo de ida. Mas eu quero saber se você acha que o Grêmio tem peso técnico e tudo mais para ser o perseguidor do Botafogo na disputa pelo título mesmo. Tem, o Soares fica. Não dá pra dizer que o campeonato acabou. Ele fala, a vantagem do Botafogo é muito grande. Não dá pra dizer que acabou, a gente não sabe o que vai ser do não tem Botafogo, briga a gente hoje. projeta. Não, mas ninguém briga o Grêmio pode. O que eu tô falando é, não acabou. Não acabou. É que eu acho que a entrevista dele, Paulo, dialoga menos com o Grêmio, tem punch pra chegada, e dialoga muito mais com... Deixa eu dizer aqui, deixa eu controlar aqui já o que pode virar pressão lá na frente. Hoje, se formos a Libertadores, é pra celebrar muito. Mas é mesmo. Eu não sei, mas eu acho que ele já olha pra... O Renato é muito malandro. O Renato, o Jean falou de peso. Ele tem peso pra tirar a polêmica de arbitragem, ele tem peso pra dar o recado, assim, o cara falar a verdade, aparecer publicamente do Soares. E ele tem peso pra virar e falar, tá difícil, todo mundo sabe que tá muito difícil a vida do Grêmio. Não é um debate, é quase um discurso de conformismo com eliminação. E já deixa eu olhar pra frente pra explicar pra essa turma que se eu ficar em terceiro e quarto, hoje estando em segundo, não é pra lamentar que eu não peguei o campeão. É por tudo que estamos passando, eu já colocar que a resposta pode ser positiva. Acho que tem muito mais a ver... É que eu não acho que é uma malandragem. Eu acho que é uma Não, eu acho malandragem que realista. mas eu acho que ele foi por isso. Eu acho que ele olha pra frente, e sabe onde pode ter uma mínima pedrada em alguma coisa. Tem mais com isso, a meu ver, do que exatamente a gente não temos como chegar. Eu acho que tem muito mais a ver com o cálculo. Eu acho que Renato, em janeiro, o você cenário assim, como ó, tudo. ô, gremista, o seu ano vai ser o seguinte, tá? Você vai ser campeão gaúcho, você vai ser semifinalista da Copa do Brasil e vai pegar um G4 seguro do Campeonato Brasileiro. Como é que é seu ano? Bom, muito bom. Pro time que veio da Série B, um ano muito bom, né? Assim, eu acho que nesse momento... Só que ele agora dialoga com o time que é vice-líder e que quer Pois ser é. eliminado. O momento agora pede essa racionalidade que você toca. Eu acho assim, e é perigoso ele assumir um discurso de perseguir o Botafogo, eu sou um perseguidor, né? Porque nesse momento ninguém persegue o Botafogo. O Botafogo está em outro campeonato sozinho por enquanto. Pode reverter o quadro? Pode, se a diferença diminuir. Quando a diferença está em 10 pontos, a gente tem o Botafogo jogando um campeonato e do segundo ao 20º jogando outro campeonato. Então, nesse momento,
brigar pela Libertadores é a realidade do Grêmio. Não é olhar pro título agora. Mas Ninguém olha pro título, a não ser o Botafogo nesse momento. Com a devida frieza. Flamengo, se alguém discordar, por favor. Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras. Fluminense eu discordo um pouco. Só esses, pra mim, têm elencos melhores que os do Grêmio. Tá? Não vou entrar nem no Botafogo, a gente só olha a pontuação do Botafogo agora. Aí você olha equipes que... Eu não sei se o Inter... É uma coisa muito gaúcha. Eu não sei se o Inter tem um time titular pior que o do Grêmio. Eu acho que individualmente talvez seja até melhor. Você acha que o elenco do Grêmio é superior ao do Corinthians, por exemplo? Então, Não. Eu não acho. Também acho que não. Eu Então ia falar isso você também. conseguir uma vaga direta pra Libertadores... Não, eu acho que é um por isso- tremendo resultado. pro Grêmio. por isso a avaliação dele é muito O trabalho do realista. Renato é ótimo em 2023, ele é ótimo. O trabalho é muito bom. Ele eu só acho consegue que, trazer para a temperatura certa num dia de frustração. Acho que isso é o grande mérito. É a Tudo que ele visão dele. falou, e pode ter isso que o Pedro está dizendo, quer dizer, pode ter uma esperteza no sentido de preparar o terreno e tal, mas acho que ele falou coisa com coisa. Tudo que ele falou faz todo sentido do mundo. Até porque ele fala assim, vamos olhar brasileiro, o Botafogo está fazendo um campeonato à parte, mas a gente vai tentar, mas se não conseguir, e acho que tem que ser esse o discurso mesmo. Sim. Até porque o Botafogo também não é um time que entrou no campeonato cotado como o Flamengo, como o Palmeiras, como o próprio Atlético. Então, ele pode imaginar, como ele já imaginou, e eu me lembro muito na época que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de maneira absolutamente surpreendente, o Renato falava o tempo todo, não, eles vão cair. Também era o Grêmio o segundo colocado. Era o Mais Grêmio, uma coincidência era o desse Grêmio. campeonato, tá E ele vendo? falava, não, eles vão cair, é óbvio que eles vão cair, é óbvio que eles vão cair e a gente vai chegar na hora que... Agora ele teve um discurso, né, mais polido, acreditando, ou pelo menos dizendo que vai fazer de tudo para tentar buscar o Botafogo, até porque não é o Flamengo que está a essa distância, porque se fosse o Flamengo aí eu acho que a missão era impossível. Óbvio que o Botafogo é o favorito, alguém que termina o campeonato, o primeiro turno, como vai terminar o Botafogo, tem que ser visto como favorito, mas eu sou daqueles que não encerra campeonato por pontos corridos no primeiro turno, por maior que seja a vantagem. Só vejo outros times com mais possibilidades do que o Grêmio para eventualmente buscar Botafogo mesmo tão distante. O Flamengo, o principal deles pelo elenco que tem. E como são as coisas, né? Porque o Grêmio é o copeiro, principalmente o Grêmio do Renato Gaúcho, né? E a gente até fez algumas críticas ao longo de várias edições do Linha de Passe, justamente pelo fato de o Renato largar cedo, largar mesmo o campeonato. Teve jogo de Campeonato Brasileiro que ele não foi, né? Ficou treinando para um jogo seguinte de Copa do Brasil. Contra o Sport, Contra o Sport, exato, muito bem lembrado. E o Flamengo, com o time que tem, com o canhão que é o elenco que tem, se torna o copeiro e, de certa forma, não encontra ali uma fórmula para ser competitivo ou para brilhar como tem brilhado nas Copas no Campeonato Nacional. Nessa reconstrução do Flamengo, com a marca do Sampaoli, para mim tem um jogador que está sofrendo. E eu acho que ele precisa ter paciência, e é até difícil pedir paciência para esse jogador. É o Pedro. Hoje eu vi um Pedro tenso, ansioso Para resolver, né? para resolver. Tem um lance em que a bola é muito mais pro Luiz Araújo do que para ele. Ele pega a bola, ele faz o drible, ele sai na cara do gol e ele finaliza mal. A reação dele, porque quem viu o Pedro perder gols tá acostumado, ele tá tenso. E na cabeça daquele ser humano ali, que é o centroavante do Flamengo, que foi pra Copa do Mundo, né, que terminou a temporada em alta, fazendo a dupla com o Gabigol, ele lutou muito para conseguir essa vaga no time titular ano passado, para ser um protagonista da equipe. E ele, nesse momento, ele é um jogador do banco do Flamengo, porque o encaixe de jogo, eu concordo com o Sampaoli, porque o tipo de jogo do Sampaoli favorece mais ao Gabigol. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro. O Gabigol tem uma movimentação melhor que a do Pedro. O Gabigol consegue fazer mais associações que o Pedro. O Pedro, por mais que saiba jogar fora da área também, não vai ter a movimentação que tem o Gabigol. Não tem o encaixe que o Sampaoli mais gosta. E por uma questão tática coletiva, ele foi para o banco. E quando ele vai para o banco, ele tecnicamente cai de rendimento. Porque ele está querendo ganhar a posição. E a não ser que o Gabigol tenha um declínio muito grande de posição em jogos específicos. Porque uma coisa que eu estou adorando é que acabou a discussão se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Eles podem eventualmente. Mas o Flamengo ideal não terá Pedro e Gabigol. Porque o jogo do Flamengo hoje, para dar um exemplo, ele foi um jogo em que ele conseguiu rechear mais o meio campo, com vários jogadores de construção,
do que ele conseguia, por exemplo, no final da temporada anterior. O jogo do Flamengo hoje, coletivamente, ele foi melhor do que os jogos coletivamente falando do Flamengo no final da temporada anterior, quando o Flamengo pega o Corinthians e pega o Atlético Paranaense. Isso exatamente porque ele não tem dois jogadores que ficam mais avançados, os jogadores constroem por dentro e conseguem preencher um pouco mais os lados do campo, né? E é duro pro Pedro isso, né? Então, mas acho que muito da dificuldade que o Grêmio teve hoje para marcar o Flamengo se deveu à movimentação de todo mundo, porque era o Arrascaeta numa hora no meio, uma hora na esquerda, o Bruno Henrique uma hora na esquerda, uma hora caindo para a área, o Gabigol se mexendo por todo o campo, direita, centro, voltando para criar o jogo, o Everton Ribeiro Teve momentos às vezes aberto, às vezes que o como Felipe meia. Luiz foi pro centro, o Bruno Henrique de centroavante e o Gabriel na ponta esquerda no primeiro Então, tempo. Esse E momento. aí, Zupa, assim, o Pedro não vai fazer isso, não é da característica dele, e você até, se você quiser que o Pedro faça isso, você vai prejudicá-lo, você vai desperdiçar a principal qualidade que ele tem, que é jogar como um homem de área. Então talvez ele passe a ser de fato um jogador para momentos específicos, para contextos específicos. Assim, aquela O time coisa tem que que jogar de a gente outro jeito para poder aproveitá-lo da melhor maneira possível. ou usá-lo E em acho- contextos E o específicos. coletivo e o time tem que ficar acima das individualidades. Será que ele é muito duro, mas eu entendo a É ansiedade o do segundo jogador. passo. Teve um momento também que eu vi muito do Gabi indo bem quase no meio, acho que aí tô trocando muito com ele. E é o segundo momento, porque a gente tá falando em E o Bruno pode entrar ali quando consolidar, também. consolidar e ter repetição do que foi feito hoje. Uma outra opção do Pedro, aí acho que é um outro momento. Mas é compreensível a ansiedade dele, eu também senti isso. E é bola, Era finaliza. muito clara. Tá muito claro. Ainda E mais é se ele- absolutamente compreensível. A gente tá falando do cara que foi Rei da América no passado, né? Não, Rei da América, artilheiro, fundamental. jogou a Copa do Mundo. E aqui- Não, eu digo só no contexto, o Gabriel abria a mão por ele. Exato. E hoje, E em todos esses outros compreensível essa ansiedade. Só momentos, de cenário do Flamengo que eu falo. com o Vitor Pereira, com o Renato, com o Dorival, com o Paulo Souza, existia discussão. Quem vai jogar? Pedro, Gabriel ou Pedro Gabriel? Nesse momento parece não existir a discussão. A não ser quando o São Paulo for de fato rodar o time, como ele roda bastante. Mas em condições normais, final de Libertadores amanhã, me parece muito claro que Ele ele não vai está jogar o gerando Gabriel. essa discussão, É, né, Zupa? Ele não está conseguindo Agradecendo gerar a essa SPN, Mas eu acho que aí linha de tem, passe. por aquilo que vocês acabaram de dizer, Por postar tem esse um ponto vídeo. aí que vai muito além de optar por um ou por outro. Na opinião de vocês, o que o Sampaoli entende como ideal para o time titular do Flamengo, para o funcionamento do time titular do Flamengo, não inclui o Pedro em hipótese alguma, porque ele faz qualquer que o Gabriel característica. esteja numa fase muito ruim. Aí abre espaço pro Pedro brigar por essa vaga. E aí o Sampaoli poderia mudar um pouquinho o jeito. E de repente você joga pro Rodanel, não vai ser titular do Flamengo. Porque eu acho isso grande, sabe? Eu acho isso grave, entre aspas. Mas vamos supor que você Para vai jogar porque o Pedro- Então, Vamos, pra ele. vamos supor que você tem o Ayrton Lucas voando, você preenche um pouco mais o meio campo e joga com o Luiz Araújo na direita. Bota o Pedro ali. Você vai ter mais jogada pelo lado, por ambos os lados, a bola chegando mais na área, os meias se aproximando. A gente tem falando de Só que essa não é a possibilidade, construção, exato. toda, porque o elenco permite. Só que a construção... Eu sei, mas é o que o Paulo está falando, pelo que eu entendi, é que assim, talvez seja muito luxo. Se o teu técnico não considera que as suas características são características para você usar um jogador desse tamanho constantemente, talvez para ter um centroavante, esse centroavante não precise ser o Pedro. Aí é claro que você vai entrar na discussão sobre negociação ou não negociação, que talvez para o Pedro até fizesse sentido, para o próprio Flamengo eventualmente poderia fazer, mas obviamente jamais negociando um jogador desse nível com o futebol brasileiro, porque na hora que você negocia um cara... Tem muito time que gastaria uma grana por ele. Claro, mas assim, aí eu acho que é uma coisa que o Flamengo não pode fazer. Gabriel Se Ferreira, você por exemplo. faz assim, você está pedindo para tomar... Mas outro dia surgiu o suposto interesse, eu confesso que não acreditei muito, mas do Tottenham, né? na intenção de contratá-lo, caso o Harry Kane saísse. Parece que são jogadores de patamares completamente diferentes, mas talvez num caso como esse... Pra fora, né? Você pode até discutir. Porém, tem um outro ponto, né? Que o Paulo está falando. É o Sampaoli que... Qual é a média de duração de técnicos no se abre mão Flamengo? do Pedro, aí Você vai abrir mão de um jogador desses para para, de repente, depois de 6 meses... E vou além. Pro estilo do Sampaoli, para manutenção dessa ideia de jogo, teria mais lógica você deslocar o Bruno Henrique para a posição de centroavante
do que colocar o Pedro. Então, é um agravante ainda. Pela né? característica Talvez do ele jogo. encaixe Não, mais sim, no mas mais é isso. É a lógica do Sampaoli. E a gente não sabe quanto tempo os técnicos E vão vale para os permanecer dois. no Flamengo. Para essa coisa de se desfazer, para a loucura de contrato um caminhão, porque o técnico atual pediu. Vale Exato, posso jogar. sim, agora o caminhão fica lá. E Dirige quantas o caminhão vezes? depois. Não, traz o fulano, investe não sei quanto, porque o rapaz aí mas, pediu. sinceramente, Ele foi embora daqui a 2 meses. Se o Gabriel entra numa fase ruim e o Pedro se mostra apto a brigar, as coisas Porque ele é um senhor centroavante. Sim, as coisas se realinham. É que em condições normais, parece claro que para o Sampaoli faz muito mais sentido ter o Gabriel. O primeiro plano é esse. É. E acho que também é papel do São Paulo não ter. Ninguém tá secando, torcendo para não ter o São Paulo em algum momento. Isso é por suspensão. Não, mas São é Paulo, o histórico do não, Flamengo. desculpa, não ter o Gabriel. Ah, Não ter ok. por cartão, por lesão, alguma coisa. Também é papel do São Paulo pensar. Eu consegui desenhar sim. O que eu posso desenhar com esse Pedro? Eu E o acho. que o Pedro Aí eu acho Eu que tem acho. que entrar o Pedro. E o Esse é curioso- Não, aí tem que entrar o tô Pedro. de pleno acordo O contigo. curioso é que Aí ele mesmo precisa entender. mesmo com esse cenário, na Copa também, mas a Copa era outro contexto. No pós-Copa, o Pedro convocado e o Gabriel não. Ainda assim, o Pedro é um centroavante olhado para a seleção E brasileira. se por acaso, pelo encaixe ser melhor, o São Paulo decide em algum momento improvisar o Bruno Henrique, tendo o Pedro, caso o Gabigol não possa jogar, aí você mata o Pedro. Então isso não pode acontecer nem sendo melhor para a Você equipe. passa uma mensagem para o seu jogador. É que, isso. né? Tipo, grande jogador, não é qualquer a jogador. sua característica não funciona no meu sistema. Em hipótese alguma. Em hipótese Aí- alguma. Você Aí precisa o tal do matar. Eu não acho que correr seja pra o se caso. adaptar. Não, eu não acho que seja o caso, caso, até porque assim, o Pedro acabou de falar, o nosso Pedro acabou de falar. E joga em várias posições. eu falar- E sempre cabe no Sim, time sempre titular. cabe no Tem time. vários estilos. Sempre. Não, mas ele acabou de falar. Estilo, Você tá vendo bem hoje. estilo ali não falta. Você tá vendo. Ô, rapaz. Quero aquele O troféu. Flamengo faz muito, atende muito aos desejos dos seus treinadores, né? Sobretudo nas contratações. E atendeu recentemente o desejo do Sampaoli na dispensa de jogadores. Então eu acho que, de alguma maneira, a permanência do Pedro se dá também porque assim, o Pedro é valorizado. O Pedro lá fora ele vale mais do que o Gabigol, vamos dizer. Não tem comparação, acho que pelo histórico, né? O Gabigol tem um histórico de ter passado pela Europa e não ter conseguido vingar. O Pedro muito menos, né? Aquela passagem dele pela Fiorentina foi praticamente relevante, ele quase não Ele foi teve pra seleção, pra chances. Copa. Tinha o Vlahovic ali, né? Que foi o cara que acabou tomando o lugar dele e foi pra Copa. Então assim, é um jogador mais valorizado. Então, se o São Paulo de repente tivesse chegado para os dirigentes do Flamengo e dito, olha, não vou contar com esse jogador, ele não vai... Provavelmente a gente teria ouvido a especulação, mais notícias sobre a possibilidade de saída. Então acho que o simples fato de não se falar nisso, do Flamengo não cogitar, da gente não estar ouvindo nada, exceção feita a essa notícia sobre um suposto interesse do Tottenham, acho que indica que o São Paulo acredita assim, no claro. Pedro para contextos específicos, para momentos É isso. específicos. Contexto específico. Será útil. O meu ponto de vista, só para felicitar pelas reações do Pedro no jogo, é o que o Pedro está sentindo com isso. Hoje o jogo mostrou o desconforto. É isso. É isso. É aqui que você trouxe, inclusive, essa conversa lá Um no jogo onde começo. todos saíram felizes, confortáveis, alegres. Tem um jogador ali que deve estar feliz porque o time dele ganhou, mas tem uma questão de satisfação pessoal. É engraçado, né? Porque assim, não é o Isso é primeiro, humano, não é o faz primeiro parte. momento de Tem insatisfação, problema. de tristeza, de incômodo do Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo. E acho que é normal que seja assim, porque no fim é um jogador, né, que tá vendo o tempo passar e não está conseguindo se firmar. Mas também ele teve um exemplo muito claro no período da Copa do Mundo, como as coisas são rápidas, né? Porque assim, do jogador insatisfeito e tal, ele foi pra Copa. Ele foi convocado para a seleção brasileira. Rápido para você que não tá no banco. Ele entrou contra a Croácia. E ele entrou pra Croácia, poderia ter sido até o herói da classificação e tudo mais. Então, assim, o que eu quero dizer é rápido, Bidner, no sentido de Eu que entendi você. uma hora você tá mal, tá triste e tal, e na outra você pode estar no auge, que é disputar uma Copa do Mundo. Como diria o professor Calçade, o futebol... Espirraça Você falou logo. bem, Você já conseguiu ficar comigo e agora vai falar do calçado. Agora se a gente já pode encerrar. Antes de chamar o intervalo, então eu não vou nem usar a frase. Minha reverência ao professor Calçado. Muito Sim, bem. professor Calçado. Intervalo. Imagina se bate água aqui no calçado. Sempre mesmo. Aí o outro morre.